Meu nome é Juliana de Souza Davi, aluna do professor Anderson, e esse é o vídeo para nota da DP de Física 2. Interferência e difração. Interferência. A interferência é o fenômeno que superpomos ondas numa mesma região do espaço. Como resultado dessa superposição de campos, ocorrem variações espaciais na intensidade resultante. Essas variações de intensidade são chamadas de franjas de interferência. Embora a interferência seja um fenômeno inerente ao caráter ondulatório da luz, no dia a dia não é muito comum a observação de interferência. Por exemplo, quando iluminamos uma sala com diversas lâmpadas, não observamos franjas de interferência. Isso acontece porque as fontes de iluminação que utilizamos rotineiramente são incoerentes. Superposição de duas ondas harmônicas. Quando duas ondas eletromagnéticas se superpõem em uma mesma região do espaço, os campos elétricos e magnéticos resultantes são a soma vetorial dos campos individuais devido a cada uma das ondas isoladamente, devido ao princípio da superposição, da mesma forma que os campos devido à presença de cargas elétricas se somam. Fendas de Young. As fendas de Young é um experimento clássico, feito pela primeira vez em 1802, que demonstrou o caráter ondulatório da luz. Em vez de ondas planas, temos ondas esféricas. Entretanto, se x é suficientemente grande, podemos considerar que a amplitude das ondas que chegam em P são iguais. Neste, supondo que a luz emitida por cada fenda tem fases iguais, isto é possível iluminando a fenda com uma fonte situada à mesma distância de duas fendas. A diferença de fase entre as ondas que chegam em cada ponto P de uma tela será devido unicamente à diferença de caminho entre elas. Se a distância entre as fendas e a tela de observação é muito maior que a separação entre as fendas, a raiz pode ser expandida. Interferômetro de Michelson. Os interferômetros são sistemas que dividem uma mesma frente de onda em duas ondas, que são, depois, superpostas. Existem diversos tipos de interferômetros. Alguns dividem a frente de onda e outros apenas sua amplitude de onda. Neste interferômetro, se existe um ângulo de mais de 90 graus entre os espelhos A e B, as ondas interferentes no anteparo terão vetores K1 e K2 em centímetros, direções formando o mesmo ângulo entre si. Quanto menor o ângulo entre os espelhos, maior o período das franjas. Se o ângulo tender a zero, o x será o infinito. E ainda que o ângulo varie, o período das franjas também varia. Por outro lado, se existe uma diferença de caminho entre os braços do interferômetro, haverá uma diferença de fase θ entre as ondas E1 e E2. Quanto menor o ângulo entre os espelhos, maior o período das franjas. Se o ângulo tender a zero, x será o infinito. E ainda quando o ângulo varia, o período das franjas também varia. Por outro lado, se existe uma diferença entre os braços, haverá uma diferença entre as fases E1 e E2. Em filmes finos, múltipla interferência. Suponhamos uma onda incidindo numa lâmina de faces paralelas. Devido às múltiplas reflexões, ao invés de duas ondas interferindo, temos N ondas que mantêm entre si sempre a mesma diferença de fases. Portanto, variando-se a espessura do filme ou o ângulo de incidência, teremos máximos e mínimos de interferência, assim como se variarmos comprimentos de onda incidente. Esse comportamento de máximos e mínimos pode ser utilizado para se medir a espessura e o índice de refração dos filmes finos. Se ao invés de um único filme utilizarmos várias camadas, aumentaremos o número de graus de liberdade e poderemos construir sistemas de filmes finos, que por interferência apresentam um determinado comportamento espectral na reflexão ou na transmissão. Assim são feitos os espelhos dielétricos, camadas antirrefletoras ou filtros interferométricos de faixa muito estreita. Difração.
A difração é o nome dado historicamente à transição oscilatória entre a luz e a sombra, quando a luz é obstruída por um anteparo. Quando temos um anteparo com uma abertura, se olharmos em detalhe a região de transição entre a luz e a sombra, veremos que há oscilações de intensidade máximos e mínimos, próximo à região da borda. Se utilizarmos um anteparo com um buraco, à medida que o diâmetro do buraco diminui, a onda que atravessou o buraco vai se tornando cada vez mais esférica. Princípio de Hubble. A primeira explicação qualitativa desse fenômeno foi proposta por Christian Huygens, transformando o problema da difração em um problema de múltipla interferência. Esse princípio consiste em que cada frente de onda pode ser pensada de infinitas fontes pontuais, situadas em uma superfície de frente da onda. A soma de todas essas fontes pontuais resulta na própria frente de onda que se propaga. Usando essa frente de onda encontra um obstáculo, parte das valets é bloqueada. Dessa forma, o próximo ao obstáculo, a frente de onda adquire uma esfericidade maior e sua interferência com o restante de frente de onda não reproduz mais a frente de onda original, produzindo máximos e mínimos de interferência. Entretanto, apenas no final do século XIX foi construído o primeiro modelo matemático para a difração, conhecido como a teoria de difração de Fresnel-Kirchhoff, ou teoria oscilar da difração. Os resultados descrevem a onda após o anteparo, com uma superposição integral de todas as ondas esféricas pontuais presentes na região da abertura. Nesse sentido, ela é uma representação matemática do princípio. Como consequência dela ser uma soma sobre as ondas presentes na área da abertura, nós temos que campos difratados por orifícios complementares, como mostrado terão campos iguais e de sinais contrários, de forma que sua soma seja nula. Como a irradiação é proporcional ao módulo quadrado dos campos, isso implica que o padrão de difração resultante de aberturas complementares é idêntico. Esse resultado é chamado de princípio de Babinett. Um esquema de parâmetros importantes no problema de difração. Nessa teoria, os resultados podem ser divididos em duas regiões distintas, chamadas de região de Fresnel e região de Fraunhofer. Essas regiões são definidas em relação à distância do ponto de observação ao anteparo e ao comprimento de onda. Assim, mais próximo ao anteparo, temos a região de Fresnel e mais afastada, ou utilizando-se uma lente, temos a região de Fraunhofer. Fotografias de uma região de difração num orifício retangular à medida que nos deslocamos da região de Fresnel para a região de Fraunhofer. Entretanto, colocar uma lente depois do anteparo e observar a difração no plano focal da lente é equivalente a fazer zero ir ao infinito, ou seja, satisfazer a condição de Fraunhofer. Difração em orifícios e obstáculos. Nessa sessão serão apresentados os resultados da teoria de difração de Fraunhofer para determinadas formas particulares de orifício. Difração numa fenda. Supondo uma fenda de largura d infinita na direção longitudinal iluminada por uma onda homogênea de amplitude 10, a distribuição de irradiâncias após a fenda em função do ângulo que o vetor posição do ponto de observação faz com a normal é fenda. Agora, a teoria da relatividade de Einstein. A teoria da relatividade é denominada dado ao conjunto de duas teorias científicas, a relatividade restrita e a relatividade geral. A relatividade especial é uma teoria publicada em 1905 por Albert Einstein, concluindo estudos procedentes do físico neerlandês Hendrik Lorentz, entre outros. Ela substitui os conceitos independentes de espaço e de tempo da teoria de Newton, pela ideia de espaço-tempo como uma entidade geométrica unificada. O espaço-tempo na relatividade especial consiste de uma variedade diferenciável de 4 dimensões,
3 espaciais e uma temporal, que seria a quarta dimensão, munida de uma métrica pseudo-riemanniana, o que permite que noções de geometria possam ser utilizadas. É nessa teoria também que surge a ideia da velocidade da luz invariante. O termo especial é usado porque ela é um caso particular do princípio da relatividade, em que efeitos da gravidade são ignorados. 10 anos após a publicação da teoria especial, Einstein publicou a teoria geral da relatividade, que é a versão mais ampla da teoria em que os efeitos da gravitação são integrados, surgindo a noção do espaço-tempo curvo. A história. O princípio da relatividade foi surgindo ao longo da história da filosofia e da ciência como consequência da compreensão progressiva de que dois referenciais diferentes oferecem visões perfeitamente plausíveis, ainda que diferentes, de um mesmo efeito. O princípio da relatividade foi inserido na ciência moderna por Galileu e afirma que o movimento, ou pelo menos o movimento retilíneo uniforme, só tem algum significado quando comparado com algum outro ponto de referência. Segundo o princípio da relatividade de Galileu, não existe sistema de referência absoluto, pelo qual todos os outros movimentos possam ser medidos. Galileu referia-se à posição relativa do Sol, ou sistema solar, com as estrelas de fundo. Com isso, elaborou um conjunto de transformações chamadas transformadas de Galileu, compostas de 5 leis para sintetizar as leis de movimento quanto à mudança de referenciais. Mas naquele tempo acreditava-se que a propagação eletromagnética, ou seja, a luz, fosse instantânea, e, portanto, Galileu e mesmo Newton não consideravam em seus cálculos que os acontecimentos observados fossem dissociados dos fatos. Esse fenômeno que separava a luz do som aqui na Terra seria mais acentuado quando observado a grandes distâncias, e já mostrava em fins do século XIX a importância de estabelecer normas aplicáveis a uma teoria de tempo. Muitos historiadores e físicos atribuem a criação da famosa fórmula que explica a relação entre massa e energia ao físico italiano Olinto di Pretto, que, segundo especulações, desenvolveu a fórmula 2 anos antes de Albert Einstein e que teria previsto o seu uso para fins bélicos e catastróficos, como o desenvolvimento de bombas atômicas. Apesar disso, foi Einstein o primeiro a dar corpo à teoria, juntando os diversos fatos até então desconexos e os interpretando corretamente. Postulados da relatividade. Primeiro postulado. Princípio da relatividade. As leis que governam as mudanças de estado em quaisquer sistemas físicos tomam a mesma forma em quaisquer sistemas de coordenadas inerciais. Nas palavras de Einstein, existem sistemas cartesianos de coordenadas, os chamados sistemas de inércia, relativamente aos quais as leis da mecânica, mas geralmente as leis da física, se apresentam com a forma mais simples. Podemos assim admitir a validade da seguinte proposição: se K é um sistema de inércia qualquer, outro sistema K em movimento de translação uniforme relativamente a K é também um sistema de inércia. Segundo postulado, invariância da velocidade da luz. A luz tem velocidade invariante igual a c em relação a qualquer sistema de coordenadas inercial. A velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os observadores em referenciais inerciais e não depende da velocidade da fonte que está emitindo a luz, tampouco do observador que está medindo. A luz não requer qualquer meio, como o éter, para se propagar. De fato, a existência do éter é mesmo contraditória com o conjunto dos fatos e com as leis da mecânica. Apesar do primeiro postulado ser quase senso comum, o segundo não é tão óbvio, mas ele é de certa forma uma consequência de se utilizar o primeiro postulado, ao se analisarem as equações do eletromagnetismo. Através das transformações de Lorentz, pode-se demonstrar o segundo postulado. Porém, é necessário dizer que Einstein, segundo alguns, não quis basear a relatividade nas equações de Maxwell.
talvez porque entendesse que a validade dessas não era ilimitada. Isso decorre da existência do fóton que tacitamente indica que as equações de campo previstas por Maxwell não são rigorosamente lineares. As consequências da relatividade restrita. A relatividade restrita ou especial tem consequências consideradas bizarras por muitas pessoas. Essa opinião é perfeitamente compreensível, pois essas consequências estão relacionadas a comparações entre observadores movimentando-se e a velocidades próximas à da luz. E o ser humano não tem nenhuma experiência com viagens a velocidades comparáveis à velocidade da luz. Eis algumas das consequências. Ao observar qualquer relógio que se mova no referencial adotado, um observador estático na origem do estado referencial verá o relógio móvel atrasar-se em relação ao relógio estático que carrega consigo. O intervalo de tempo próprio corresponde ao menor dos intervalos de tempo, separando dois eventos possíveis de serem mensurados, mediante observações de relógio no referencial em questão. Ou, de forma equivalente, o intervalo de tempo próprio de um dado referencial é usualmente menor que os correspondentes intervalados de tempo próprio de outros referenciais, que encontrem-se animados em relação ao primeiro em que estejam a observar os mesmos efeitos em consideração. Eventos que ocorrem simultaneamente em um referencial inercial não são necessariamente simultâneos em outro referencial em movimento relativo. Medidas acerca das dimensões de objetos que se movem em relação a um dado referencial serão inferidas com valores menores do que as determinadas para os mesmos objetos, quando inferidas em referencial nas quais estes encontram-se inanimados. Se um corpo está em movimento ao longo de um eixo e um dado referencial, a dimensão do corpo ao longo desse eixo parecerá menor do que aquela determinada, quando o mesmo corpo encontrava-se parado em relação ao referencial do observador. Obrigada.